Inter, me deixa falar! Deixa. Calamidade! Bate! Seja bem-vindo ao canal Guri Colorado e hoje nós vamos falar da especulação do goleiro Everton. Será que o goleiro Everton vai vir para o Internacional? Você acha uma boa opção o Inter contratar definitivo o Everton, um goleiro que está no Palmeiras? Meus amigos, vamos fazer uma análise. O Internacional vai contratar um Everton que o Palmeiras não quer mais. A torcida não quer mais. Então, repetindo, o Inter não vai contratar o Everton campeão pela seleção, o Everton campeão pela Libertadores pelo Palmeiras, campeão pelos campeonatos brasileiros pelo Palmeiras. Então, o Everton, ele é um goleiro multicampeão. Só que ele vai sair do Palmeiras porque a torcida não quer mais, o próprio clube não quer mais essa renovação que está acontecendo. Então a gente precisa deixar claro esse ponto. Podemos usar aqui o exemplo do Fábio. O Fábio saiu do Cruzeiro já numa alta idade, mas não saiu. O Fábio não saiu do Cruzeiro pelo futebol, pelas falhas, por erros. Não, o Fábio saiu do Cruzeiro para ir para o Fluminense por rusgas, digamos assim, por pensamentos diferentes do próprio Ronaldo, enquanto presidente do Cruzeiro. Então ali a diretoria, muitos falam que foi pelo salário. O salário do Fábio era muito alto, falam que foi isso. Então o Fábio ele não saiu do Cruzeiro para o Fluminense por causa de futebol. Já o Everton falha muito pelo Palmeiras. O Everton ele chegou num ponto, o Everton ele é tão campeão no Palmeiras, mas chegou num ponto em que as falhas estão acontecendo todos os jogos de forma absurda e a torcida não quer mais. No próprio jogo do São Paulo, ele tomou um gol ali, o primeiro gol do São Paulo, que ele saiu totalmente fora do tempo, totalmente fora de rumo, que talvez jogando numa várzea a gente não vê algo daquele tipo. Então realmente foi algo muito ruim, muito ruim. E tô citando só essa, mas tem outras que aconteceu pela Libertadores. Uma falha que eu lembro aqui de um jogo em que ele fez um pênalti e foi salvo de não ter sido pênalti para o River Plate justamente porque tinha sido impedido, e muitas falhas contra o próprio Corinthians. Então sempre que joga Corinthians e Palmeiras, o Everton dá umas falhas ali que realmente não dá para entender. Então ele está saindo do Palmeiras pela falta que está tendo de técnica nos jogos, para fazer uma defesa difícil, para salvar o Palmeiras. Então está acontecendo isso muito, por isso que cogita sair do Palmeiras. Será que o Internacional ele está numa fase tão ruim que ele precisa contratar um goleiro que está falhando muito no clube e o clube não quer mais ele? Então, eu deixo aqui uma pergunta, você que está assistindo esse vídeo, escreve nos comentários. Você prefere contratar o Everton apostando que ele volte a ser aquele Everton vencedor, campeão pela seleção brasileira, campeão pelo Palmeiras, pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, enfim, vários, né? O Everton ele tem muitos títulos. O Everton, na verdade, ele é um dos maiores goleiros do Palmeiras, para não se falar, talvez, o que tenha mais títulos. Talvez seja o goleiro que tenha mais títulos no Palmeiras. Mas o momento não é bom.
E o futebol, ele vive de momentos. Vale a pena contratar o Everton esperando que ele volte a ser um grande goleiro? Ou é melhor contratar um goleiro que ele já está em atividade, jogando bem, no momento bem? Daí tem aquelas nuances, aquelas observações. O Everton ele já foi muito campeão. Então, será que vale a pena investir num goleiro que já foi muito campeão, voltando a essa sua grande fase? Ou melhor, um goleiro que esteja num momento melhor, mas não tenha tantos títulos? Então, essa pergunta que eu deixo aqui para todos vocês que estão assistindo. Escreva nos comentários. E agora? O Internacional deve insistir no Everton, contratar o Everton em definitivo ou não? E assim, o Internacional, espero que não caia para a Série B, mas será que se cair para a Série B, o Everton viria para o Internacional? Essa é a pergunta também que eu deixo aqui para todos vocês responderem. Na minha opinião, não contrataria, porque eu acredito que o futebol é momento e o Everton ele está numa decaída muito grande no Palmeiras, a ponto do clube não querer, da torcida não querer. No jogo contra o São Paulo, o próprio Rafael Veiga talvez seja um dos jogadores com mais títulos, mais participações nas finais para o Palmeiras ganhar esses títulos, e a torcida também não quer mais, não encaixa mais. Então tem aquele período que chega num momento que não dá mais. O jogador é muito campeão, mas ele não está numa fase boa, não apresenta um bom futebol, então não dá mais para ficar no time. Então essa é a questão que eu deixo para todos vocês aqui. E respondem nos comentários. Você prefere o Everton, prefere um goleiro mais jovem da própria base, que esteja jogando bem, ou de algum outro clube que esteja jogando bem em sua melhor fase, tá bom? Então essa pergunta que eu deixo para vocês aqui. E você chegou até aqui, inscreva no canal, muitas pessoas assistem o vídeo até o final e esqueça de deixar o like. Então você que está chegando até aqui, deixa o like, inscreva no canal e não deixe de escrever sua opinião, que é muito importante, viu? Canal do Guri Colorado, trazendo notícias, novidades, opiniões certeiras e opiniões de verdade, né? Não é aquilo que a gente fala aqui só para agradar, não. Opiniões de verdade, tá bom? Inscreva no canal aí. Até o próximo vídeo.